Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informando de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu. Em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for aí. Rei dos reis, Senhor dos senhores, essa é a sua palavra bendita e maravilhosa, e nós estamos diante de ti, diante do Rei da glória. Pai, e nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, sermos direcionados por ti e sairmos daqui, ó Pai querido, cheios da tua presença e transformados pela tua palavra, porque o Senhor está neste lugar e não seremos mais os mesmos, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus, te exaltamos, Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos aqui diante de um texto que pelo menos parte dele é lido a cada domingo aqui nessa igreja, né? Que é o texto sobre a ceia do Senhor. E hoje é dia da ceia do Senhor aqui como igreja reunidas. E esse dia tão propício não começou na igreja de Coríntios, da igreja de Corinto, né? O Senhor começou ali momentos antes da sua morte, quando ele reuniu seus discípulos à mesa, né? E ali ele expôs quem seria o seu traidor, e também ele tomou o pão e tomou o cálice e disse que aquele era o corpo dele partido pelos discípulos e por nós, a igreja dele, e o sangue derramado era o sangue da nova aliança. E Paulo está relatando isso, e o apóstolo Paulo diz assim, né? O que eu recebi do Senhor. Ninguém contou para ele não foi em uma reunião e viu como que era isso. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve
o melhor evangelista ao seu lado, né? Jesus, o próprio Senhor, foi quem o evangelizou quando encontrou com ele no caminho. Ele estava indo para Damasco, né? Eu ia falar Emaús, já ia dar errado, né? Ele estava indo para Damasco e o Senhor o encontrou e a partir daquele momento a palavra do Senhor diz que ele foi levado ali a uma casa e naquela casa um irmão em Cristo chamado Ananias orou por ele, né? Esse irmão estava com medo porque Paulo perseguia os irmãos, perseguia os cristãos da época, né? E ele estava com medo, mas o Senhor fez uma obra redentora. E a palavra do Senhor diz que, assim, nós temos relatos no livro de Atos, que Paulo depois ali, ele se ausentou, ele voltou lá para a sua terra, e ali ele foi ministrado pelo Senhor, né? E o seu ministério começou ali ouvindo o que o Senhor tinha a dizer para ele. E acho que foi um prazer imenso poder ouvir o próprio evangelho do próprio Cristo. Assim como os 12 ouviram ali, e aquelas multidões que seguiam Jesus, Paulo também ouviu o evangelho do Senhor. E Paulo, ele começa a falar: olha, o que eu ouvi do Senhor, o que eu recebi do Senhor é isto. Só que antes ele diz: vocês não estão vivendo dessa forma. Era uma tradição na igreja primitiva que alguns cultos, né, algumas reuniões, provavelmente as de domingo, todos os irmãos traziam algo da sua casa para fazer a ceia. Era mais ou menos como faz na ceia de Natal das famílias do Ano Novo, né? Quem traz o peru, quem traz o frango, quem traz a farofa, quem traz a sobremesa. E era uma divisão dessa forma que ocorria naquele período, e eles chamavam essa festa de festa ágape, a festa do amor. Então, nesses domingos, né, provavelmente, em que eles se reuniam para cultuar o Senhor, existia uma festa que era chamada festa do amor. E se nós vemos o mesmo Paulo falando do amor, né, provavelmente não é o mesmo amor que era retratado aqui na igreja de Corinto. Porque o apóstolo Paulo diz: olha, vocês vêm para a mesa, vocês trazem o alimento, vocês colocam na frente de vocês, e vocês mesmos comem daquilo que vocês trouxeram, não dividindo para com os outros. Né? Imagina nós, né, hoje, nos dias de hoje, quando fazemos aquela ceia em família, né, no final do ano, e daí você fala assim: ó, você traz o pudim, que geralmente é o mais... para mim é o que eu fico olhando, né? Tem salgado, tem tudo, eu olho o pudim. E daí a pessoa fala assim: eu trouxe pudim, eu vou comer. E eu com toda aquela expectativa. Era o que acontecia. Cada um, os ricos dali da igreja de Corinto, trazia o que eles mais gostavam e mais apreciavam. E era um momento nessa festa do amor em que aqueles que às vezes passavam necessidades e talvez até fome, né, podia comer de algo que ele não comia em sua mesa. Só que daí chegavam alguns irmãos e falavam assim: eu trouxe, eu como. E isso não é a verdadeira comunhão a qual Deus preparou para a sua igreja. Porque nós temos tudo em comum. Nós temos o mesmo sangue que nos lavou dos pecados. Nós temos o mesmo Pai que enviou o seu Filho. Nós temos o mesmo irmão que é Jesus Cristo, o Senhor. E tudo a qual Ele conquistou na cruz, como nós cantamos. E o apóstolo Paulo diz, né, que é o direito nosso, é nossa herança. Nós somos herdeiros das benesses do Senhor Jesus e co-herdeiros através do nosso Senhor e Salvador. Então, tudo na igreja nos é comum, o relacionamento é comum. Você vai ver na igreja de Atos, ali no capítulo 2, dizendo que tudo que eles tinham lhes era comum. Mas, irmãos, não estou dizendo assim: agora, a partir de agora tem que dar tudo, não. Alguns irmãos ali possuíam posses e entregavam, né, aos pés dos apóstolos, e nós conhecemos o mais famoso dele era Barnabé, que ali aos pés dos apóstolos, como também fez Ananias e Safira depois, ele entregou o que ele tinha, porque ele entendia que o que ele possuía era para honrar a Deus. E nós na igreja hoje, nos reunimos aqui e entregamos o que nós temos. Nós entregamos o zelo, o cuidado. Quando alguém falta, nós sentimos falta. E é interessante que eu falto 4 domingos, né? A cada período de 30 dias, dos 4 domingos que a gente vem, nesse período de 30 dias, 4 domingos eu não venho e sou recebido aqui pelos irmãos. Assim: você fez falta. E é interessante, é gostoso saber disso, que nós
precisamos um dos outros para adorarmos a Deus também. Nós nos sentimos bem na companhia dos irmãos. E isso é ser uma igreja. E Paulo começa a dizer, vocês não estão vivendo isso. Vocês não estão vivendo bem. Essa carta ao livro de Corinto, a igreja de Corinto, no começo da carta, o Paulo diz assim, né, que havia divisão entre duas irmãs, elas estavam brigadas ali, e ele traz ali a ministração para que houvesse correção, mas ainda, na ceia do Senhor, as pessoas priorizavam a si mesmo. Ainda numa reunião, num culto ao Senhor, as pessoas olhavam para si mesmos. E não é isso que Jesus disse. Jesus, ele diz que estava dando um novo mandamento, que era amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Na igreja do Senhor não há espaço para divisão. Na igreja do Senhor não há espaço para que o irmão fique afastado. Na igreja do Senhor não há espaço para que a gente coloque um muro e com este eu não falo. E eu fico feliz porque aqui, nessa igreja, não há isso. Eu fico feliz porque aqui nós não temos muros, nós temos irmãos em Cristo que se preocupam uns com os outros, que oram. Eu vejo ali quando tem um grupo de intercessão, os irmãos oram pelas pessoas que são colocadas ali. Eu vejo as pessoas preocupadas com as nossas adversidades e conversam e perguntam como estamos. Porque isso é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque nós só provamos o nosso amor para com Deus quando nós provamos o nosso amor para com o próximo. E quem é mais próximo de nós do que nesse momento, senão vocês? Quem não é mais próximo de mim do que senão vocês? A igreja do Senhor, ela é uma igreja que vive em unidade. E hoje, a música Corpo e Família não foi escolhido assim porque eu pensei em ministrar essa palavra, já tinha escolhido antes, né? E até hoje o Ministério de Louvor ensaiou em 5 minutos, né? Todos os louvores que deveríamos cantar, né? Porque essa semana não houve ensaio, mas eu vi que a igreja veio ensaiada também, porque ela ministrou a música da maneira que deve ser ministrada. Ela se importou com o próximo, cumprimentou o próximo, demonstrou o seu amor para um próximo. E isso é importante. O importante é sabermos que somos dependentes uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele diz também na carta à igreja de Corinto, né, que nós somos partes do mesmo edifício, nós somos partes do mesmo corpo. Nós temos ali o dedinho, não é menos importante do que o dedão, porque nós contribuímos. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Porque Cristo é o Senhor. E nós participamos e andamos segundo a cabeça, o Senhor ordena. E Ele nos chamou para vivermos em perfeita comunhão. E devemos aprender com essa ministração do apóstolo Paulo. Que Ele nos chamou para vivermos em amor, em comunhão. É o livro, acho que é de Filipenses, eu não lembro agora certo, ele fala assim que o amor é o elo da perfeição. O que nos torna aqui ligados é o amor. Porque foi o amor de Cristo na cruz que nos fez nos conhecermos. Porque se nós não tivéssemos reconhecido o sacrifício de Jesus, nós não tivéssemos encontrado Jesus, provavelmente nós que estamos aqui jamais teremos nos conhecido. E esse amor nos reuniu neste lugar para que possamos avançar na presença dEle. Quer venha lutas, estamos juntos buscando e orando para avançarmos no Senhor. Momentos de bênção nós vamos nos alegrar e sorrirmos juntos. Momentos de tristeza, como diz a palavra do Senhor, nós vamos chorar com os que choram, mas sempre nos importando uns com os outros. Porque para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos nele, por meio dele e unidos no seu nome. E essa festa ágape, aonde eles se reuniam, talvez começou olhando para principalmente a igreja de Corinto, que você vai ver Paulo, se você ler os textos, eles ainda estavam em uma transição entre o culto pagão e o culto ao Senhor. E Paulo vem sempre direcionando para viver a vida na presença do Senhor. E
Os romanos da época e os gregos, né, que era o que dominava ali a cultura do mundo naquela época, eles faziam festas e nessas festas eles reuniam ali a parte do povo para cultuar e adorar aos deuses pagãos. E eles comiam e se fartavam. E talvez a igreja de Corinto, eles estavam agindo da mesma forma, só comendo e se fartando. Mas hoje nós estamos aqui para nos alimentarmos de uma forma comum em todas, porque o alimento que nós temos é a palavra de Deus que está sendo compartilhada e que vamos poder ser movidos por ela, porque o Cristo Jesus, quando o Satanás veio contra ele lá, ele disse assim, que o pão que ele necessitava era toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje nós estamos nos alimentando dessa palavra. A nossa reunião hoje aqui é para sermos saciados pelo que o Senhor tem a falar conosco. A nossa reunião hoje aqui era para sermos saciados pela presença do Deus Todo-Poderoso, porque o pão da vida que desceu dos céus está neste lugar, e Ele diz que aquele que crer nele viverá eternamente. Glória a Deus. Versículo 23 e 25 vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam todas as vezes que beberem em memória de mim. Quando nós nos reunimos aqui, é em memória do Senhor Jesus. Quando nós participamos da ceia, é em memória do Senhor Jesus. Quando nós sairmos daqui da igreja, nós vamos ter atitudes e uma forma de viver em memória ao Senhor Jesus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é em memória dele que nós vivemos. Então as nossas ações é conforme a memória que nós temos deles. No capítulo anterior, ele vai dizer assim, que Deus não nos dá provações maiores do que nós podemos suportar. E como é que nós sabemos disso? Porque mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo quando parece que estamos cedendo ao pecado, o Espírito Santo, Ele nos retorna a olhar para o Senhor e Salvador das nossas vidas. E daí nós conseguimos ter a memória do sacrifício que Cristo fez por nós. E nós retornamos ao caminho correto e andamos segundo a sua palavra. Então, a nossa vida, além da ceia, a nossa vida é feita em memória do sacrifício de Jesus. Quando nós anunciamos o reino de Jesus, nós estamos declarando: olha, isso aqui é o que eu conheço do meu Senhor e do meu Salvador que me resgatou. Quando você tem a oportunidade de falar do nome de Jesus, você está fazendo a obra na memória dele e liberando o poder que há nisso. Há poder na pregação do Evangelho, a qual Cristo morreu por mim, por você. E quando você anuncia esse reino, vidas são mudadas. Sabe, eu tenho compartilhado do Evangelho ali com o pessoal do serviço. E às vezes é um tom de brincadeira, né? E depois, começa num tom de brincadeira e começa a ficar sério. E as pessoas têm mudado a forma de falar. As pessoas têm mudado a forma de falar quando eu falo do Evangelho. Às vezes eles me evangelizam, né? Eles falam de Jesus, eles falam da palavra de Jesus, porque esse é o poder do Evangelho, é transformar as vidas. E o que é importante é que isso é feito porque o sacrifício de Jesus foi feito. E por causa disso nós lembramos o que Ele fez por nós. Nós anunciamos o reino do Senhor, nós anunciamos a presença do Senhor. E daí as pessoas, no meio das dificuldades, né, elas começam a liberar que Deus é bom e que Ele pode sustentar e que Deus fortalece a vida deles. E daí você começa a falar do Evangelho e eles falam assim: ah, então era isso que queria dizer?
Né? Ainda ontem, acho que a Elisa me lembrou, né? Que a gente estava lembrando de alguns versículos da Bíblia, e lá no serviço, alguém soltou assim, né? Os humilhados serão exaltados. Daí eu falei, o que você disse? Os humilhados serão exaltados. E ela falou o seguinte, está na Bíblia. Daí eu falei, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Porque na Bíblia não diz assim, diz que aquele que se humilha, não aquele que é humilhado, aquele que se humilha será exaltado. E daí a pessoa saiu com uma nova percepção. Eu falei, enquanto você continuar pensando que você vai ser humilhado, e você vai ser exaltado, você vai ser frustrado. Mas quando você se render diante dos pés do Senhor, se humilhar e demonstrar o quanto você necessita dEle, então você vai encontrar o que é ser exaltado. Porque você vai mudar a sua filiação. Antes, filho do pecado, mas agora filho do Deus vivo. Transformado por causa do sangue do Cordeiro. E existem tantos outros versículos ali, às vezes, né, porque eu já disse para vocês, eles têm o pão diário, e com o pão diário eu leio os versículos, qual que é o versículo que Deus está falando hoje, e as pessoas vão moldando a sua conduta e a maneira de viver, e essa é a pregação do Evangelho. Né, eu busco em Deus que as pessoas sejam transformadas a tal ponto, né, porque a ponto que fala assim, eu não posso mais viver sem Jesus. Porque a revelação que nós temos de Jesus, alguns têm no mesmo dia de imediato e parece que já nasceu um pregador. Né? E alguns demoram, levam um tempo. Mas o Senhor diz que Ele, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E isso é feito quando nós carregamos Cristo conosco. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer memória dEle. Nós devemos carregá-lo conosco. E que você e eu possamos fazer memória do Senhor em todos os dias das nossas vidas, em todas as nossas ações. E nestes versículos vai dizer assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nós podemos ter dois olhares. Um olhar que é para o passado, que é olhando para a morte do Cordeiro em sacrifício para nós. Nós devemos ter esse olhar, olhando para o sacrifício de Jesus e vendo o quanto amor Ele derramou por nós. Hoje eu coloquei no carro uma música, a Elisa falou assim, essa música ela parece ser mais triste do que qual música? Mais triste do que mais perto quero estar, né? Não, a letra é boa, né? A forma de cantar que ela estava falando que era triste. E ela dizia assim, né? Que só o sangue de Jesus purifica o meu ser. Que só a morte de Jesus foi capaz de regenerar a vida do homem. E nós precisamos ter esse olhar para a cruz e olhar para as nossas vidas e ver que Cristo Jesus, Ele nos regenerou, Ele nos lavou dos nossos pecados. Uma coisa que o homem precisa entender, né, que nós não somos merecedores, né, porque nós lutamos para merecer alguma coisa em toda a nossa vida. Né, nós lutamos para merecer, para sermos reconhecidos. Nós lutamos para merecer, para ter o amor, às vezes de alguém que não quer dar amor para nós, e o homem entrega falando, eu tenho que merecer esse amor. Nós tentamos merecer a recompensa dos nossos trabalhos, mas a salvação nós não merecemos. Não existe mérito em nós mesmos, mas Cristo Jesus derramou o seu sangue. E daí eu tenho que ter esse olhar para o passado, e olhar para a cruz do Cordeiro, e olhar para o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz, e entender que é este sacrifício que me torna filho de Deus. É esta morte que me torna filho de Deus. Que foi esse sangue derramado que me trouxe para a sua presença. Que foi o sacrifício na cruz que fez com que eu pudesse me achegar à presença de Deus. Nós precisamos ter esse olhar para o passado. Porque as religiões tentam se achegar a Deus
com sacrifícios no seu próprio corpo. As religiões, elas tentam se achegar a Deus com o sacrifício de sair distribuindo todas as coisas aos pobres. A religião tenta alcançar a Deus pagando com a própria vida, morrendo em favores de Deus. Só que esses sacrifícios não alcançam a presença de Deus. Porque o único sacrifício que eu e você podemos ter diante de Deus é um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não rejeita. Então nós precisamos olhar para a cruz e ver, sim, o Senhor Jesus derramou seu sangue em meu favor. Eu não merecia, foi uma graça a qual eu não mereci, e que teve um preço muito alto, que foi seu sangue na cruz, a sua morte no Calvário, aquela peregrinação a qual ele foi humilhado, foi em meu favor, porque a humilhação do pecado era para que eu e você devíamos carregar, mas ele levou em nosso lugar. Como diz a palavra do Senhor, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Esse é o nosso Senhor, e nós precisamos olhar para essa cruz e contemplá-la e dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu jamais conseguiria ofertar algo em meu favor para restaurar a minha vida e a comunhão contigo, mas o Senhor derramou o seu próprio sangue. Precisamos olhar para a cruz, olharmos para o passado e ver a presença do Senhor tomando o nosso lugar, se pondo em nosso lugar e nos justificando. E ele também diz: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E isso também nos mostra um olhar para o futuro. Porque o mesmo Cristo que morreu, desceu à sepultura, ele subiu o assunto aos céus. E ele voltará um dia para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E nós devemos olhar para o futuro e almejando, desejando essa volta. Assim como João lá no livro de Apocalipse diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos pregar o evangelho para que o mundo ouça que Cristo Jesus voltará sobre as nuvens dos céus. Nós precisamos pregar o evangelho e contemplar isso, e com desejo e com vontade desejar a presença dele. Esses dias eu estava cantando uma canção, né? E é uma canção que eu falo que eu não gosto de cantar, porque geralmente quando eu canto essas canções sobre a volta de Jesus, eu me ponho em algumas situações que parece que Jesus estava chegando, né? Eu já falei isso na igreja, tinha uma música que eu cantava muito sobre a volta de Jesus, e enquanto eu estava cantando, o caminhão foi me fechando, que quase Jesus voltou para mim naquele dia, né? Outra vez eu estava cantando, e sempre estou ali na moto ou dentro do carro, e eu estou cantando essas canções, e eu estou quase: Jesus, né? Me socorre nessa hora, e Deus me socorre. E eu tinha uma música que a Emiliane pediu aqui na igreja, que era aquela: volta logo Jesus, tenho saudade de casas, o céu é o meu lar, o céu é a minha morada. E eu falo assim: eu não posso ficar cantando essas músicas, eu me ponho em situações difíceis para me autossocorrer. Se não é a misericórdia de Deus, eu não consigo. E esse é o desejo. A canção, ela reflete um desejo que a igreja deve ter, de olhar para o futuro e falar: Maranata, volta logo Jesus. Tenho saudades da sua presença, de viver contigo eternamente, né? Ela fala: tenho saudades de casa. Que nós possamos olhar para o futuro dizendo todos os dias: Maranata, vem Senhor Jesus. Que as nossas orações sejam esse desejo, seja esse clamor, porque lá no livro de Apocalipse vai dizer assim: o Espírito e a noiva do Senhor dizem: vem. E nós precisamos olhar para o nosso futuro. E o nosso futuro não é pensar o que eu vou conquistar amanhã, o que eu vou ter amanhã, o que eu vou dar de bom para minha esposa, o que eu vou dar de bom para os meus filhos, o que eu vou deixar de legado. O nosso futuro é pensar: vem Senhor Jesus, precisamos da sua vinda, precisamos da sua presença, vem Senhor Jesus. É pregar o reino de Deus dizendo: o reino de Deus está vindo, está perto, ele já chegou.
A nossa vida tem que ser dessa forma, olhando para o futuro, almejando o autor e salvador das nossas vidas, autor e consumador das nossas vidas. Temos que ter um olhar para o futuro, dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor, precisamos de Ti. Porque o nosso Deus, Ele vive na eternidade, mas na nossa vida cotidiana Ele faz parte. E Ele foi, a Rosana disse hoje esse versículo, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. E nós desejamos a sua volta. O olhar para o futuro é anunciar o Evangelho até que Ele venha, e clamando dia após dia: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E no versículo 27 diz: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós temos que olhar também para dentro, olhar para nós mesmos. No período da ceia nós temos que olhar para as nossas vidas. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor dignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Você tem que olhar para a sua vida, olhar para a sua forma de viver e ver se está segundo o padrão de Deus. E você pode alinhar isso meditando na palavra do Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Você precisa olhar para si mesmo e ver se você faz menção do sacrifício de Cristo, tornando a sua vida obediente à presença dEle, submetendo a sua vida na presença dEle. Sabe, quando nós meditamos e olhamos para nós mesmos, nós temos que olhar para Jesus e ver o quanto nós estamos nos submetendo à sua palavra, à sua vontade e aquilo que Ele deixou para nós. A igreja do Senhor, ela tem que olhar para o Senhor e ver o que está escrito na palavra dele e falar assim: eu tenho feito isso? Porque você lembra que uma vez um jovem apareceu a Jesus, e ele chamou Jesus de bom, e Jesus disse, né, existe apenas um bom, que é Deus. E daí ele fala assim: Senhor, o que eu faço para te servir? Daí o Senhor pergunta: você conhece os mandamentos? E ele começa a falar: eu conheço todos. E fala: eu vivo eles. Daí Jesus fala assim: então só te falta uma coisa. Dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Pronto. Dê tudo que vocês têm aos pobres e me siga. E daí diz que esse jovem se entristeceu. Qual é o ponto a qual nós estamos dispostos a submeter as nossas vidas à presença de Deus e ao Senhor Jesus? Qual é o ponto a qual, em tudo que nós vivemos, nós podemos dizer: Jesus, o Senhor tem o controle? Se o Senhor mandar fazer, eu faço. Se o Senhor disser que eu tenho que dispor dos meus bens, eu vou fazer. Porque isso não tinha a ver com os bens, tinha a ver com o coração dele. Não tinha a ver com quanto de dinheiro ele tinha, tinha a ver com quanto ele estava disposto a se render ao único e somente Senhor da vida dele. E quando nós olhamos e meditamos na palavra do Senhor, e meditamos nisso que Ele está dizendo, né, olhando para nós mesmos, existe alguma coisa em você que não consegue se submeter à presença do Senhor e à presença de Jesus? Existe alguma coisa em você que não consegue se render ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz pois aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aquele que não se submete ao Senhor, ele é tão culpado da morte de Jesus na cruz como foi Pilatos, Anás, Caifás. Aquele que não reconhece o sacrifício de Jesus é tão culpado quanto estes homens.
é tão culpado quanto aquele que gritou: solte Barrabás e crucifica o Cristo. Nós precisamos olhar para nós mesmos e vermos o quanto nós estamos dispostos a nos submeter. Porque se tiver alguma coisa que te impede de se submeter a Jesus, nós somos encontrados diante dele como indignos. Se existe algo que seja fora do controle do Senhor, nós somos indignos. Por isso o apóstolo diz, olha, deixa eu ler aqui, que cada um examine a si mesmo. E isso é importante, nós temos que ter esse autoexame das nossas vidas diante do Senhor, para ajustar os ponteiros com Deus e nos submetermos segundo a vontade dEle. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala assim, você vai se examinar. E em muitos momentos da minha jovem vida cristã, eu vi muitas pessoas se examinando, e daí passa o pão, passa o vinho, e ele se aparta. Fala assim, eu não vou tomar a ceia, porque... E a Bíblia não diz isso. Diz que eu e você devemos nos examinar, nos reconciliar com o Senhor, nos submeter à presença dEle e tomar do pão e do vinho. A ceia do Senhor, ela não pode ser retirada. Ela é um momento de comunhão nosso como igreja com o nosso Senhor. E é um memorial vivo que nós celebramos uma vez por mês. Nós celebramos ao Senhor e com as nossas vidas diante dEle, reconciliadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, meditando na presença do Senhor e vivendo aquilo que Ele disse que nós devemos viver. O nosso padrão não pode ser o que vai dividir o santo e o não santo. O padrão que serve para nós cristãos é o padrão de Jesus Cristo. Porque o nosso padrão todo mundo é santo aos nossos olhos conforme o que nós enxergamos como santidade. Mas o padrão de Deus é diferente, porque Ele vai dizer assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, mas o sangue do Cordeiro é que nos justifica, que nos purifica de todo pecado. Então examine-se, pois, o homem. Olhe para si. Se reconcilie com seu Deus. Viva conforme Ele disse que você deve viver, segundo a sua palavra. Porque o padrão que vai servir no final é o que diz a palavra de Deus. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor após se reconciliar. Ele diz assim, porque é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Algumas pessoas adoecem e alguns chegam a dormir, e esse dormir aqui é morrer por falta de entender o corpo. Adoecem porque não entenderam o sacrifício de Jesus. Adoecem por não discernir o corpo, a igreja. Adoecem porque não vivem aquilo a qual o Senhor deixou de forma plena e verdadeira na Bíblia e não têm um relacionamento com o Senhor. Adoecem porque não olham para o Senhor como autor e consumador das suas vidas e da fé deles. Adoecem porque julgam que tudo o que eles precisam é merecer, 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 merecer. E na verdade Deus está dizendo que Ele nos deu de graça, porque nós não merecíamos. As pessoas adoecem porque elas estão buscando merecer, enquanto Deus está dizendo, aquele que quiser, venha e beba livremente da água da vida. Nós não vivemos as bênçãos de Deus porque merecemos. Nós vivemos as bênçãos de Deus, porque Ele é um Deus gracioso, que cuida de nós. Então medite no Senhor, olhe para si mesmo e veja como está a sua vida.
e veja e corrija, alinhe a sua vida. E se está tudo certo, permaneça vivendo certo, permaneça vivendo na presença de Deus, permaneça orando, permaneça meditando na palavra de Deus, permaneça se importando com seu próximo. Se está tudo certo, permaneça olhando para o autor e consumador da sua fé e honrando a presença dele, anunciando o seu reino, o seu evangelho. Mas olhe para a sua vida, e se há algo mais a buscar, se renda ao Senhor. E se há algo a se arrepender, se arrependa aos pés do Senhor, porque Ele é um Deus que é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Versículo 29. Deixa eu ver aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E também devemos ter um olhar para os outros. É o versículo 33 e 34, perdão. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo, quanto às demais coisas eu os ordenarei quando for aí. E olhar para os outros. Quando nos reunirmos ou quando estivermos em casa, olhar para os nossos irmãos e ver as necessidades e ver como nós podemos suprir. Muitas das necessidades elas são supridas quando você fecha a porta do seu quarto e ora e intercede em favor dos seus irmãos. Muitas das necessidades são supridas quando você olha e diz um simples: eu amo a sua vida, meu irmão. Muitas das necessidades são supridas com um abraço, porque as pessoas se sentem sós, mas o Senhor, quando você abraça, é um abraço do Senhor, um abraço de amor, um abraço ágape, um abraço ali, a qual era aquela festa de celebração, a qual envolve a vida do seu próximo. Hoje, se você vai no médico, as perguntas do médico você é triste? Você se sente sozinho? Ele começa a levantar, e daí a pessoa vai fazendo um script ali, né? Eu nunca fiz como que é? A saúde ocupacional. Foi a primeira vez que eu ouvi todas essas frases. Você se sente sozinho? Você não se sente valorizado? Você não se sente isso? Você não se sente aquilo? E colocando todo um histórico ali de tristeza. E quando nós olhamos ao nosso redor, talvez existam irmãos que se sintam sozinhos, que se sintam tristes, que precisam de um abraço, precisam de um comprometimento em oração, que precisam de ouvir: eu amo a sua vida. E isso nós podemos fazer olhando para o próximo. Nós conseguimos olhar às vezes para as pessoas e ver que não está bem, e nos importarmos, e podermos externar o nosso amor, o amor a qual Cristo nos derramou sobre nós, nós podemos derramar como igreja. Quando algo não está bem, é perceptível às vezes, e daí você pode ali derramar do amor de Deus. Nós precisamos olhar nem sei falar a palavra, olhar uns para os outros, né? E olharmos ali e expressar ou externar o amor de Cristo, e poder compartilhar desse amor, poder abraçar como quem abraça um irmão que não vê há uma semana e falar: estava com saudade de você, e poder orar junto com o irmão para viver intensamente o poder de Deus e aquilo que Deus tem para derramar. É um momento em que nós podemos desfrutar do amor de Deus em comunhão, porque nós estamos olhando para o próximo. Deus nos chamou para derramarmos esse amor e partilhar desse amor na igreja. E esse amor, ele é um amor que derruba barreiras, é um amor que dá forças, é um amor que motiva, é um amor que faz a pessoa sair assim: olha, obrigado Deus, porque o Senhor prova o seu amor, porque alguém se importou comigo. A minha vida e chamada para viver com Cristo foi porque alguém me viu triste, como o médico disse, sozinho, igual ele perguntou, sem esperança, e simplesmente disse: por que você está aí sozinho? Vem cá,
deu um abraço, me chamou de irmão quando eu nem sabia o que era ser irmão da igreja. E essa é a chamada de Deus para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se nós não olharmos para nós e não nos importarmos, há algo de errado em nós. Porque Cristo Jesus, na sua palavra diz que olhando aquela viúva, ele se compadeceu. Daí vai dizer também que quando, agora eu não lembro qual das irmãs veio, acho que é Marta ou Maria, ela fala assim, que ele se compadeceu da dor delas e ele chorou, né? E nós olhando uns para os outros, nós vamos nos compadecer, vamos nos alegrar, vamos lutar juntos, como uma igreja deve verdadeiramente ser. Vamos compartilhar a palavra de Deus como uma igreja deve ser, unida em Cristo Jesus. Bom, o apóstolo Paulo estava direcionando todo esse pedaço aqui do texto, organizando o culto ao Senhor. Ele estava organizando como deveria ser a rotina deles e a verdadeira adoração. E existe uma verdadeira adoração quando a igreja se reúne e olha somente para o Senhor e Salvador da sua vida. Existe um culto a qual nós fazemos, ao qual nós fizemos hoje, que é a união de cada indivíduo, olhando somente para Cristo, né? E nós cantamos hoje, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo joelho se dobrará ao ouvir o seu nome, o seu santo nome. E nós expressamos e vimos a bondade de Deus, como diz a canção, né? Ele é fiel em todo tempo e nós declaramos que Ele é fiel em todo tempo. Uma comunidade, uma igreja que se moveu diante do Senhor para adorá-lo. E partilhamos da sua palavra. Esse é um culto a qual Deus está presente, aonde nós nos reunimos como irmãos para olhar para a sua presença e meditarmos na sua palavra e adorarmos o seu nome e declararmos que somente nele somos plenamente satisfeitos. Esse é um culto a qual Deus almeja ver na sua igreja. Um culto onde todos olham uns para os outros e conseguem entender a necessidade do irmão e participar da vida do irmão e ajudá-los. E também conseguem participar e se alegrar. E conseguem participar e chorar junto. E conseguem participar e falar assim, vamos caminhando, vamos nos fortalecer no Senhor e adorar o nosso Senhor e Salvador. Este é o culto a qual Deus almeja, de uma igreja que está unida, olhando para Ele e se rendendo aos pés dEle e em comunhão. Foi tão bonito e precioso ver os irmãos aqui se abraçando. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja viva que se mobiliza para viver juntos em amor a Cristo Jesus. Outro ponto que olhar para nós mesmos também nos faz ver o quão indigno nós somos. Mas Cristo olhou para nós e derramou o seu sangue precioso para que pudéssemos ter vida nele. Olhar para os nossos irmãos nos faz ver o quão é necessário ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus, aonde todos nós conseguimos nos fortalecer, porque quando eu estou mal, alguém tem uma palavra que me fortalece. Quando eu estou bem, eu posso também dar uma palavra. Quando os dois estão mal, os dois meditam na palavra e podem ser fortalecidos no Senhor, porque somos dependentes uns dos outros, dependemos uns dos outros para vivermos a nossa vida em Cristo Jesus. Ninguém é salvo sozinho, não existe salvação individual, porque Cristo ele não vem somente para você, ele vem para a sua noiva, ele vem para a sua igreja. Então naquele dia, quando ele vir sobre as nuvens, ele não vai vir assim, ele veio para mim, não, ele veio para a sua noiva, para a sua igreja. Então
nós temos que olhar uns para os outros e falar: nós estamos indo em direção ao nosso Salvador. Esse é o Senhor das nossas vidas, que nos amou e se entregou na cruz e derramou seu sangue. E mesmo naquela noite, aonde ele sabia que ia ser traído, ele estava reunido com seus apóstolos, e ali ele partilhou do pão e partilhou do vinho e falou que ainda mais uma vez ele irá comer do pão e beber do vinho quando ele vir. E esse é o dia que a igreja aguarda, o dia do retorno glorioso do nosso Senhor. Mas para que possamos viver isso tudo, nós vamos viver uma verdadeira comunhão, onde todos nós temos algo em comum, que é o Senhor, único e Salvador das nossas vidas, que se entregou em amor por nós. Então, quando você se reunir para tomar a ceia do Senhor, você olhe para a cruz de Cristo, olhe para o futuro quando Ele vir em glória, almejando a sua volta. Olhe para si mesmo e veja a sua vida diante do Senhor, e olhe para os seus irmãos e junto com eles se alegre, porque nós vamos viver e partilhar o poder de Deus, porque o sangue de Jesus, ele não somente nos purifica de todo pecado, mas também nos torna filhos de Deus. O sangue de Jesus, ele é a união que nós temos como filhos de Deus. Antes éramos escravos, mas agora somos filhos. O corpo de Jesus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os açoites que ele levou foi para transformar as nossas vidas. Então, não somos mais escravos, somos filhos de Deus. Não somos mais indivíduos, somos a igreja do Senhor. Que você possa se levantar como igreja do Senhor e vamos fazer memória do nosso Senhor e Salvador agora, o Cordeiro de Deus.